Vamos ver no nosso site como é que está a situação do deputado Gustavo Gayer, que é outro que está aí na Berlinda. A Gleisi Hoffmann, ministra das Relações Institucionais, acionou o Supremo contra o Gayer, pediu R$ 30 mil por danos morais. A Gleisi pediu a condenação do parlamentar. Os advogados da ministra classificaram a atitude de Gayer como criminosa e que o objetivo dele era constranger e humilhar a petista com publicações feitas nas redes sociais. A notícia crime apresentada ao Supremo cita também a violência política de gênero. Atitudes como essa, que são explícitas na tentativa de humilhar publicamente uma mulher, são inaceitáveis e precisam sofrer repreensão. Em um Brasil que luta para superar o entristecedor cenário de violência, dizem os advogados. Bom, as declarações de Gayer ocorreram após uma fala do presidente Lula, né? Enfim, e agora a deputada Gleisi tentando acioná-lo judicialmente. E parece justo, né, Raquel? Olha, Diego, ela está totalmente no direito dela, né? O Lindenberg Farias, o companheiro dela, já tinha feito isso, mas ela mesma tem que fazer. Eu já questionei aqui a fala do Lula, já critiquei ele por isso, já critiquei o Gaia. Agora eu estou esperando outra coisa, na verdade. Eu estou esperando o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, cumprir o que ele prometeu, que era enviar a representação para a Comissão de Ética da Câmara dos Deputados, pedindo a cassação do mandato do Gustavo Gaia, o que ele ainda não fez. Né? Eu escrevi uma coluna sobre isso ontem. Na verdade, o Alcolumbre freou esse pedido, porque já que o Lindenberg tinha entrado no Supremo, e agora a Gleisi também está entrando, segundo pessoas próximas dele me falaram, ele preferiu pisar no freio, ele que tinha, na semana passada, dito que ia tomar todas as providências possíveis e que ia representar contra o deputado na Câmara, porque uma coisa é o Gaia pagar R$ 30 mil pelo que ele fez, outra muito diferente é ele perder o mandato, e é isso que ele merecia, sabe? Só que, mais uma vez, o Congresso Nacional se protege, né? Os líderes de direita estavam pressionando o presidente do Senado, dizendo que ele se arrependeu, dizendo que não foi uma agressão física, que teve deputado que já fez coisa muito pior, argumentando tudo isso, dizendo que ele apagou a postagem, que era só uma questão de opinião e que aí não tinha necessidade disso. Mas o fato é que o nosso Congresso é alvo de cada vez mais baixarias, e essa foi uma das baixarias mais abjetas que a gente já ouviu. E tá cheio, né? Você teve o senador agora que agrediu a ministra Marina Silva, dizendo que queria enforcar ela. Então, assim, ia ser muito bom se o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, tivesse cumprido, ou se ele ainda vá, porque disseram que ele ainda não desistiu, está aguardando o momento correto, a promessa dele e representasse contra o deputado na Comissão de Ética da Câmara dos Deputados. Pois é, a gente tem também aqui, ó, aberto até no nosso telão, esse outro caso citado pela Raquel, do senador, né? Porque depois da bronca, o senador disse que não se arrependeu da fala sobre enforcar Marina Silva. O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas. Vamos ouvir o que ele disse. Imaginem vocês o que é ficar com a Marina 6 horas e 10 minutos sem ter vontade de enforcá-la. Todo mundo viu, eu ri, brinquei. Foi brincadeira. Se você perguntar, você faria de novo? Não. Mas se arrependo? Não. Foi uma brincadeira. Agora, o que me encanta é o Senado ficar sensibilizado com uma frase e não se sensibiliza com milhares de mortos e não me ajudam aqui a licenciar a BR-319 e me jogou as feras. Você pegou o seu amigo Plínio e entregou para as feras. Senador Plínio, eu não quero discutir, polemizar com Vossa Excelência. Para encerrar, então. Vou concluir um minuto. Mas Vossa Excelência sabe da gravidade de, em tom de brincadeira, falar que vai enforcar o ser. Bom, estou aqui com a notícia de que deputadas se movimentaram. Benedita da Silva, do PT, Duda Salabert, do PDT, a enfermeira Ana Paula, do Podemos, Gisela Simona, do União Brasil, a Jandira Fegali, do PCdoB, Laura Carneiro, do PSD, Marília Reis, do Solidariedade, a Tabata Amaral, do PSB e Thalia Petroni, do PSOL, para pedir, portanto, uma punição para o senador, acionaram o Conselho de Ética do Senado contra Plínio Valério, por essa declaração sobre enforcar a ministra Marina Silva. Couto. Olha, eu já tinha ouvido falar em Plínio Valério
né? Você cobre política, fala de política todo dia. Já ouviu falar desse senador? Eu nunca tinha ouvido falar. É um ilustre desconhecido lá do Amazonas que conseguiu 5 minutos de fama. Essa é a política do entretenimento. Quer dizer, ninguém sabia quem era esse sujeito, e aí ele vem dizer que precisava enforcar a Marina, porque ninguém aguenta 6 horas ouvindo a Marina falar, e na hora que a coisa pega mal, ele fala que foi uma brincadeira. Levou um esfregão ali do Alcolumbre, deu para perceber no final do vídeo, né? Mas sabe, ele tem que ser punido pela comissão de ética, não é levar uma bronca. E a mesma coisa acontece com esse Gustavo Gaia, né? O que ele fez foi gravíssimo, o que ele falou, o que ele disse sobre a Gleisi, o Alcolumbre e o Lindbergh Farias, o marido da Gleisi. Então, não é dano moral, indenização de 30 mil. Devia pedir muito mais. E não basta isso. Tem que expulsar, como outro dia alguém falou aqui no jornal mesmo, expulsar esse sujeito do Congresso. Ele não pode mais ser deputado. E o Alcolumbre está demorando demais para representar na comissão de ética. A palavra dele tem que valer. Hoje falaram tanto que tem a palavra do governo, que vai pagar as emendas e tal, e a palavra do Alcolumbre. Ele disse isso várias vezes no dia seguinte à ofensa do Gustavo Gaia. Sabe, a política está muito avacalhada. A comissão de ética do Senado e da Câmara não servem para nada. Não tomam providência nenhuma. E fica cada vez pior. Cada dia tem um caso desse.